mesmo, a maquiagem de hoje é pra quem usa óculos e é uma maquiagem pro dia. Então, como você pode se maquiar assim pro dia e não precisa abandonar os seus óculos. Então, se você quiser saber como faz, é só continuar assistindo. Bom, na verdade, assim, antes de começar, eu queria explicar uma coisa. Quem usa lente dos óculos que tem miopia, normalmente dá a sensação de que os olhos são menores. E quem usa já a lente para quem tem hipermetropia, as lentes dão a sensação de que os olhos são maiores. Então, eu vou fazer um olho para cada um dos casos, mas na verdade a única coisa que vai mudar vai ser o lápis de olho. E a maquiagem que eu vou fazer pode servir tanto para as lentes, na verdade assim, pode servir tanto para aquelas levinhas sem armação, é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, porque eu uso com armação preta, bem pesada mesmo. E eu tenho uma opção aqui, que é da minha irmã, que é em vermelho. Não é tão vermelho assim, mas tem um pouco de cor. Então, a maquiagem que eu vou fazer é pro dia, porque eu acho que é onde elas têm mais dificuldade. E que pode servir tanto pra armação colorida, quanto pra armação preta, quanto pra armação levinha, essas coisas. E no próximo vídeo eu faço a maquiagem de festa pra quem usa óculos. Na verdade é assim, como a armação já tá pesando muito no nosso rosto, é legal que a gente não faça muitas coisas no rosto. E o que dá mais atenção quando a gente tá usando óculos é a sobrancelha. Então a sobrancelha tem que estar certinha, tem que estar bem feita, tem que estar bem bonitinha, certinha. Porque, quer ver, eu vou pôr o óculos pra vocês verem. Ó, e a sobrancelha realmente chama atenção. Quando você conversa com alguém que tá de óculos, a sobrancelha chama mais atenção do que como se eu tivesse sem óculos. Então, pra deixar ela no lugar, aí eu vou passar um rímel transparente na sobrancelha pra ela não sair do lugar. Você pode preencher, mas minha opinião, acho que comigo não fica muito bom, porque eu gosto da sobrancelha um pouco mais levinha. Então, pronto, ela vai ficar no lugar certinha. Eu vou fazer com um pouquinho assim de cor mínimo, tá? Não, é neutro, mas tem um pouquinho de cor. E a gente vai usar duas tonalidades. A gente vai usar um marrom meio dourado e um rosa. O rosa que eu vou usar, eu uso ele várias vezes, que é esse rosa da Bourjois. Que é um rosa bem neutro, bem tranquilo mesmo. Então, com um pincel de sombra... Com um pincel de sombra, eu vou pegar essa rosa e eu vou passar nos dois olhos, tá? Nessa parte é tudo igual. Então, eu vou passar em toda a pálpebra. Ela vai dar só um tonzinho de pêssego no meu olho. Só uma corzinha. E não é legal você usar muito brilho também, porque isso pode acabar atrapalhando. Pelo menos de dia, não. Então, ó, esse rosinha só dá um pouquinho de cor. E é legal que a sombra seja clara também. Não é legal usar sombra muito escura, porque senão seus olhos vão ficar muito carregados, porque já tem a armação e com a sombra escura ainda, então fica muita informação, fica muita coisa nos olhos. Então, ó, uma leve cor, pode... Eu optei pelo rosinha por causa da armação vermelho, mas pode ser qualquer cor. Tá? Então, assim, ficou bem de leve. E eu vou usar uma sombra super discreta. Aqui ela é um pouco forte, mas ela fica bem mais discreta. Esse marronzinho aqui, ó. Ela é bem tranquila. E eu vou pegar um pincel mais fofo, tipo assim, e vou pegar bem um pouquinho dela e vou só marcar meu côncavo pra poder dar um pouco mais de definição no olho. Essa parte é muito importante, porque vai ficar esse jogo de luz e sombra, então os seus olhos ficam mais desenhados. É muito legal ressaltar o formato dos olhos, porque o óculos pode dar aquela sensação de chapado, sabe? E com o côncavo bem marcadinho, dá pra ver que o formato certinho do seu olho. Então isso é muito legal fazer. Você nem precisa passar sombra em toda a pálpebra. Se você quiser só passar um marronzinho de leve no côncavo, também dá certo. E eu vou fazer isso nos dois casos. Então, usei o pincel bem fofo, ó. E eu peguei pouquinha cor, porque como é de dia, quero que fique bem discretinho. Eu tiro excesso na mão e uso a coisa do outro lado. Não sei se no vídeo dá pra perceber bem
Aqui a cor que ficou bem discreto. Você pode deixar mais escuro se você quiser. Vou só escurecer mais um pouco. Mas é pra ficar discreto mesmo. E aí é opcional, se você quer ou não usar uma iluminadora. Eu vou passar a beijinha desse mesmo triozinho que eu tô usando pra dar uma levantadinha no olhar. Eu acho que fica bonito também. Foi sem querer que eu peguei as duas sombras da Bourjois. Então, ó, ficou bem desenhadinho assim meu olho. Tá aquela coisa de passei sombra, mas ao mesmo tempo não passei, tá bem natural. E é legal usar um delineador, sim, porque ele ajuda a dar mais formato no olho. E, assim, se sua armação for puxada de gatinho, não puxa gatinho no delineador. Vai ficar muito gatinho, 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 sabe? Tenta fazer mais no formato do seu olho mesmo. Mas se sua armação for quadrada, como é o caso das duas que eu tenho aqui, aí não tem problema. E pro dia eu vou fazer com um pincel chanfradinho e eu vou usar uma sombra marrom bem escura. Mas pode ser delineador, pode ser lápis preto mesmo. É que eu quero fazer com marrom. Então não tem segredo. Eu vou vir aqui, ó, e é pra ficar bem esfumado mesmo. Com a sombra. Pronto. Agora é que vai mudar mais ou menos. Então, como eu tinha falado, eu vou fazer esse olho aqui pra miopia. Quem tem miopia, os olhos dão a sensação de ficar um pouco menor. Então, a gente vai usar essa mesma sombra marrom, a gente vai passar aqui por baixo dos cílios. Aqui, ó, só pra dar a sensação de que eles são maiores. Fazer um delineado bem, assim, só sujando mesmo. E na linha d'água a gente vai passar um lápis clarinho. Pode ser branco, pode ser um beijinho. Eu vou usar o beijinho, mas fica ao seu critério. Que dá a sensação do olho um pouquinho maior. E como a lente já diminui os olhos, então fica mais bonito. E do outro lado, eu não vou passar sombra embaixo, eu vou passar só um lápis preto na linha d'água, pra mostrar que você também pode usar lápis preto na linha d'água. E vou passar aqui. Porque como dá, esse daqui é o lado da hipermetropia. Como dá a sensação de o olho maior, você pode também usar o lápis branco, claro, não tem problema. Mas é só pra mostrar que tem as duas opções. Que dos dois jeitos ficam bons, tá? Fiquei com um olho maior e outro olho menor, né? E outra coisa muito importante pra quem usa óculos é o Curvex e o rímel. O Curvex é legal porque se você tiver cílios reto, o Curvex vai ajudar a curvar, claro, e isso vai ajudar com que os seus cílios não fiquem batendo na lente e não fiquem sujando a lente com rímel. Ou atrapalhando, até mesmo deixando um pouco embaçado. Então, é muito legal isso. Ajuda bastante, assim, a manter a lente um pouco mais limpa. Porque os cílios incomoda mesmo batendo nos óculos. Quem usa óculos sabe disso. E outra coisa do rímel, é legal que seja um rímel que dê volume e não que alongue. Porque se alongar, os seus cílios vão ficar batendo no óculos e isso vai ser um super problema na sua vida. Porque pode sujar, vai ficar incomodando. Então, só um de volume, só pra dar uma definição nos cílios, já é muito legal, tá? Porque tem alguém tocando o interfone. Só continuando, eu vou terminar de passar meu rímel. Então pronto, eu aconselho agora esperar o rímel secar bem antes de pôr os óculos, senão pode acontecer de sujar. Uma dica legal é que quem usa óculos pode usar esse olho mais neutro e abusar do batom colorido, porque vai dar um charme, ou você pode usar um cor de boca normal. Eu vou pôr as duas opções pra vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado bastante vocês. Eu convido vocês, se vocês estiverem assistindo do YouTube, aí no blog, conferir as fotos com as opções e tudo mais, vai estar mais explicadinho.
Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.